E você pode continuar com a gente aqui, cara, ligadinho. A gente vai trazer mais informações. Já já vai vir para cá também o Éder Bastos. É o seu celular, Elivelto? Seu celular aí, rapaz, esquece não. iPhonezinho do Elivelto. O Éder Bastos, chega para cá, meu irmão. Tudo bem? Prazer ter ele aqui com a gente. Já se achega aqui. Tudo bem, Noel? Doutor Noel? Tudo bom, doutor Noel? Estamos ao vivo aqui no nosso podcast. E assim, vai entrando um e saindo o outro, e a gente seguindo o fluxo para a gente trocar uma ideia. O senhor está bem, doutor Noel? Tudo bem, tudo jóia, bem-vindo. Opa, uma honra estar com você aqui. Já vi que o Éder já está com o chapéu. Eu preciso te presentear também com o chapéu. Opa. Sei que você vai trocar esse boné bonito do Legendários aí, mas troca por um chapéu do Sebrae. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado pela presença de vocês aqui. É uma honra tê-los aqui com a gente. E, claro, como é que está a feira para vocês? Já começo perguntando como é que vocês estão vendo a Rondônia Rural Show esse ano. Puxa o microfone aí para falar, para ficar mais fácil para a gente. Bem-vindo, doutor Noel. Bom dia, Denis. Bom dia, os ouvintes aí, os telespectadores da podcast Sebrae, né? Sebrae. É um prazer estar aqui com vocês, aqui compartilhando a feira cada vez melhor, né? Essa feira do agronegócio em Ji-Paraná, uma feira internacional, uma feira cada vez mais pujante, né? Vemos aí que bastante a estrutura melhorou bastante, né, do ano anterior. Com certeza aí tá aí para o pessoal usufruir e poder divulgar seus produtos. Bacana. Bem-vindo, Éder, cara. Bacana ter você aqui com a gente. Meu nome é um prazer participar desse evento aqui junto ao Sebrae, né? Rondônia Rural Show, uma feira de referência internacional. O agronegócio representa aí um pilar da economia do país, né? E então tem tudo a ver, um assunto importante para o nosso país. E a Rondônia Rural Show é exatamente aqui uma vitrine para a produção, né, da nossa região aqui do país. Bacana. O que vocês já puderam notar de diferente? Vocês já vieram em outras feiras aqui da Rondônia Rural Show. O que vocês notaram que está melhor, que está diferente? Só para a gente já iniciar esse bate-papo. Doutor Éder, pode falar aí? Fala aí das diferenças aí, vamos lá. Bom, já a Rondônia Rural Show é uma tradição já de Rondônia, né? Todo ano ela acontece, cada vez mais ela vem num crescimento exponencial. São grandes produtores participando, grandes negócios, uma vitrine aí para o estado de Rondônia, da região. E estamos animados, tá? A feira está gigante, muita exposição, muito expositor, muitas possibilidades, muito crédito aí disponível, né, para as operações. Esperamos aí que o rondoniense aproveite essa oportunidade para fazer bons negócios, colher bons frutos. Bacana. O Bruno está com a gente também. O Bruno é do Momento Chave podcast lá de Rolim de Moura. É nosso grande parceiro aqui também. Vamos começar falando de agronegócio. A gente sabe que tem emergido muitas feiras ao longo, né, desses últimos anos, principalmente feiras privadas, feiras feitas semelhantes à Rondônia Rural Show e que tem ganhado muita força também no estado de Rondônia. Exemplo da Credsul, lá de Vilhena, da Expocon de Cerejeiras, e a gente tem a Rondônia Rural Show, meio que a mãe de todas essas feiras aqui na nossa região, já também uma filha de outras grandes feiras do país. Essa força do agronegócio, que tamanho é essa força? Vamos pensar, eu queria que vocês discorressem sobre esse assunto para a gente também. Bom, como já falei aqui, Denis, o agronegócio do Brasil ele é exponencial, né? O Brasil é referência hoje mundial na produção de diversos grãos. Podemos citar aqui o soja. O Brasil é o que lidera o ranking mundial na produção do soja, na produção do milho, na produção do suco de laranja, um exemplo também, cana-de-açúcar, enfim, carne bovina. Não somos líderes, mas representamos aí mais de 20% da produção nacional. Frango, Rondônia, exemplo no peixe, né? Nosso café aqui tem conquistado bons números, bons troféus, inclusive ganhado, né, várias premiações. Já tomou o café especial nosso aí, né? Com certeza, já cheguei Amazônia. ali, já fui tomando café, que por sinal tem um rapaz ali que tem a senha de produzir o café. Michael, nosso barista ali, gente boa.
Hoje, nós podemos falar da amêndoa do cacau, né? E o Sebrae, uma entidade extremamente importante, relevante, que traz ali um apoio ao produtor e com certeza faz parte aí desse crescimento do país. Bacana. Doutor Noel, quando a gente olha para o agro, é um basilar da economia brasileira. Sem sombra de dúvida, Denis. O agronegócio tem, assim, é um responsável aí por um superávit muito grande da balança hoje comercial, né? Hoje aí com superávit mais ou menos 70 e poucos bilhões de dólares, né? Aí Rondônia aí tá aí também bastante pujante, né, com o agronegócio, bastante entrando muito forte no agronegócio no Brasil. Só para você ter ideia, teve um crescimento aí de mais de 12%, né, no 2024, né? Então assim, o agronegócio, ele é responsável aí por essa balança comercial, né, por um grande número da balança comercial e pela aí responsável é uma questão vital, né, até porque a questão onde produz aí os alimentos, é responsável pelos alimentos não só do Brasil, mas do mundo também. Então é uma questão social até muito importante para o Brasil e para o mundo. Bacana. O Dr. Éder, vocês são sócios, né? Advogados especializados em agronegócio, e aí a gente justamente fez o convite para eles estarem aqui para a gente, para falar um pouquinho das dores, Bruno, dos produtores rurais, né? Porque quem vê um produto pronto, né, o café floridinho ali, bonito, ou a gente tomando o café aqui agora, quem vê a castanha aqui, ó, a castanha, vou mostrar aqui, ó, quem vê a castanha prontinha aqui, acha que ela vem do supermercado. Quem vê o leite na caixinha, a gente até brinca que tem criança que só sabe que o leite vem do supermercado. Então a gente não sabe todo o percalço que o produtor passa para chegar, para pôr o alimento na mesa da gente, né? E tudo que tem por trás. Queria que vocês falassem um pouquinho dessas dores, vocês como advogados, especialistas no agro, fala um pouquinho do que o produtor enfrenta para ter hoje a comida na nossa mesa. Então, Denis, nós advogados há mais de 25 anos aqui no estado de Rondônia, e o agro não é só flores, né? Nós temos aí o governo que incentiva a produção do agronegócio através do Plano Safra, né? Mas o produtor, o pequeno produtor, tem muitas dores, Denis, podemos indicar aqui, inclusive para ter acesso ao próprio crédito rural. São várias burocracias, são vários requisitos. Nós temos um problema crônico no estado de Rondônia de regularização fundiária. Nem todo produtor consegue ter a sua terra ali regularizada, e uma dificuldade enorme para acessar o próprio crédito. Outro ponto, que podemos citar também, é a própria inadimplência. A inadimplência ela vem crescendo. Nós vivemos num país que o custo, né, da oportunidade é muito caro, as taxas Selic altas, juros altos, e isso tem corroído também a produção, o resultado operacional ali do plantio, né, do cultivo, do gado, e tem prejudicado sobremaneira ali a questão financeira do produtor e às vezes gerando um prejuízo onde ele entra numa bola de neve com dificuldade enorme para conseguir saldar suas dívidas. Isso traz uma preocupação, né? Qual a preocupação? Via de regra, as operações de crédito, elas têm garantia, né? Garantia, via de regra, é a própria propriedade onde o produtor faz o seu cultivo. E uma inadimplência onde ele não consegue honrar com os compromissos, às vezes ocorre ali ele perder a propriedade e aí trazer o prejuízo o próprio produtor de forma, ativo, né? De forma individual, e o próprio cenário do agro também, que perde um produtor ali por uma questão de inadimplência. Isso pode, inclusive, doutor Noel, acarretar na dissolução total de um negócio, né? O produtor rural, como empreendedor que ele mexe aí, né? Ele faz negócio, né? Ele compra, ele vende, e é uma pessoa que ele trabalha apostando aí na questão climática, né? Na questão... Então, muitas vezes, você pega milhões ali, entendeu? Você pega milhões no banco para enterrar na terra, né? Quem planta, né? Apostando aí na questão climática, né? Tem uns incentivos do governo? Tem. Existe aí várias linhas de crédito, né? Que o produtor rural toma ela, acreditando ali na questão climática, mas muitas vezes
questão climática, questão de pragas ou até questão de preço inviabiliza o negócio do produtor rural. Igual o doutor Éder falou anteriormente, existe a questão das garantias, né? E as instituições financeiras, por sua vez, vão buscar essas garantias. E o produtor rural, às vezes por desconhecimento de seus direitos, muitos deles acabam vendendo propriedade, vendendo parte de sua propriedade para pagar com essas dívidas. E não é essa a essência da coisa. A essência da coisa é que ele honre essas dívidas com a produção. Existe aí planos, existe aí a questão do prolongamento da dívida, existe prorrogação, negociações que podem ser feitas, mas o produtor rural, por desconhecimento, ele acaba aí não tomando esses créditos, vai lá e, às vezes, renegocia a dívida com um juro muito mais alto, né? Não com aquela linha de crédito mais que ele tinha de produtor rural, mas com um juro bem mais alto e acaba virando, aquilo que o doutor Ed falou, uma bola de neve. E acaba não tendo condições de saldar suas dívidas. E não é essa a intenção, nem do produtor rural, nem do governo, por sua vez, porque quer que o produtor esteja lá fazendo o que ele sabe fazer, né? Que é produzir, né? Que é produzir alimentos aí tanto para o Brasil como para o mundo, de uma forma geral. Bruno, fica à vontade, meu irmão. Uma pergunta também pode ser para o doutor Éder. A gente tem bastante produtores, né? A agroindústria, e tem muitos que vão acompanhar esse podcast do Sebrae, esses episódios depois. É de que maneira o produtor está nos assistindo lá, ele se viu, né, em algumas dessas dores aí, mas por que ele deveria procurar essa intermediação de vocês, né? O Denis já deu uma pincelada aí que, de repente, é a dissolução do negócio, né? Mas para aquele mais simples, de repente, que está assistindo a gente ali, por que precisa do trabalho de vocês aí, fazendo esse papel aí? Vamos lá. A gente gostaria hoje aqui de trazer uma mensagem para o produtor, exatamente com esse viés da orientação técnica especializada. Isso faz toda a diferença na vida do campo, desde a aquisição, o enquadramento do melhor programa correto para a tomada de crédito junto à instituição financeira. Podemos citar aqui se seria um caso de Pronamp, se seria um caso de Pronaf, né? E aí, com essa orientação técnica especializada, evitar a inadimplência, né? E, de um certo modo, aplicar o recurso de forma saudável na sua propriedade. Então, assim, existe várias soluções que o produtor pode lançar mão. Como o Dr. Noel já sustentou aqui, o produtor ele realmente é diferenciado, ele acredita e ele tem diversas circunstâncias que, de um certo modo, pode prejudicar ali o desenvolvimento das atividades, né? Próprio a produção de gado, praga, cigarrinha, dificuldade na comercialização, o preço ele é volátil. Podemos falar aqui da produção dos grãos, soja, um excesso de seca, um excesso de chuva. Então tem várias circunstâncias que podem prejudicar sobremaneira a produção, né? O plantio, e aí o produtor rural com obrigações financeiras, compromissos a honrar, ele precisa resolver isso. E existe solução para isso, Denis. Né? O Sistema Nacional prevê sistema que o produtor rural pode utilizar para receber um alívio, para conseguir se reorganizar, fazer um rearranjo financeiro. Só que isso, sem uma orientação especializada, o produtor acontece dele perder o prazo. Porque assim, a metodologia, as condições existem, mas sempre tem umas pegadinhas, algumas coisas ali, uns prazos, uns requisitos para cumprir, e muitas das vezes o produtor, por falta de uma orientação adequada, se perde exatamente nesse momento, e quando ele vai se socorrer, às vezes já intempestivo, a própria instituição financeira também não pode apresentar uma solução ali de forma retroativa. Então, nós temos aí o próprio alongamento da dívida, onde existe alguns requisitos, o produtor comprovando ali uma dificuldade de comercialização, uma seca extrema, uma praga que aconteceu no plantio, onde ele consegue, através de uma consultoria, promover ali um projeto e um rearranjo do pagamento dessas obrigações. Quando o sistema é crônico, por exemplo, de uma forma regional que atinge muita gente, via de regra,
o próprio Banco Central, né? O próprio governo emite decreto já prorrogando de forma automática as operações de determinada Aconteceu cultura. no Rio Mas Grande isso do não Sul recentemente, né? Exatamente, Sim. Rio Grande do Sul é uma possibilidade. E aí essa ausência de um assessoramento faz com que o produtor tenha prejuízo e evite uma situação mais drástica, né? Que é exatamente perder a propriedade, que muitas das vezes é objeto de garantia ali daquela operação financeira. Bacana. Doutor Noel, por que pode complementar. O produtor rural tem um perfil, né, de honrar sempre com suas Isso que eu ia dívidas, falar, né? Custo que custar, até Não porque gosta de ficar devendo. e até porque ele tem ali seu compadre, seu irmão, seu parente como avalista, né? Ele não quer, por questão de honra mesmo, que seus avalistas sejam executados, coisas parecidas, né? E acaba lá se antecipando e sem uma orientação jurídica, fazendo coisas até que não precisava ser feito para honrar a dívida. Por exemplo, tem pessoas que chegam até a vender propriedades, as pequenas propriedades, para ir lá e honrar a dívida, porque não quero que meu compadre seja executado, Entendi. não quero que meu parente seja executado por uma dívida que eu fiz. Então, tem pessoas até, Denis, que eles acabam até perdendo Eu a sei vida, como é né, que por é. causa de vergonha disso, por vergonha de estar devendo para a instituição financeira. E acha que é o fim do Sim, mundo, o acha fim que é da o fim do vida, mundo. né? De fato. E existem soluções para isso. Aham. Quando o caso é crônico mesmo, chega ao extremo, existem situações que vê que não é possível a honra da dívida ali através de um financiamento de outro. Existe também uma questão jurídica que você pode fazer a recuperação judicial do produtor rural. Uhum. Isso era muito comum para empresários, Empresa para normal, empresa né? normal. Uhum. Mas muitos... É grande o número de produtor rural que não sabe que isso também se aplica para o produtor rural. Tem alguns requisitos que tem que preencher? Sim, tem alguns requisitos. Mas muitas das vezes o produtor rural pode se valer também da recuperação judicial. Isso não é vergonha nenhuma para o produtor rural. Ele está usando um instituto jurídico, um instituto que está à sua disposição para que ele faça isso. E quando você fala sobre orientação, de estar bem orientado, como é que isso é estruturado dentro do trabalho de vocês, né? Como é que as pessoas podem buscar vocês? Tem uma estrutura? É uma assessoria? É um trabalho contínuo? Ou é caso a caso? Como é que funciona? Tem a defesa também que vocês buscam aquele caso, vai lá junto à instituição financeira? Sim. Tem tudo isso? Nós temos um escritório que, igual o doutor Éder falou, a Andrade Bastos está há mais de 25 anos no mercado, né? Certo. Prestamos assessoria empresarial de uma forma geral e também para o produtor rural. Ultimamente nós fizemos parceria com um escritório lá do sul do Brasil, que também são especialistas nisso, então precisa toda uma equipe, né? Desde um laudo técnico lá do contador, desde o laudo técnico do agrônomo, para poder fazer com que ele preencha esses requisitos. Então, por isso que nós falamos, precisamos de alguém especializado, não é qualquer um que tem essa especialização. Se você não procura uma pessoa, uma assessoria jurídica que tenha especialização na área também, ele pode, em vez de estar diminuindo sua dívida, até aumentando. Então, é interessante que o produtor rural procure, de fato, pessoas, advogados que têm especialização nessa área. Então tem saiba atuar, que tem essa experiência na área. Bacana. Planejar é mais importante do que socorrer, né? Então planejamento é de suma importância. Prevenção. E a mensagem que a gente traz hoje aqui, o produtor precisa saber dessas ferramentas, que existem soluções, né, para a questão da inadimplência. E a gente costuma falar que um crédito mal contratado vira um problema, mas ele bem orientado passa a ser uma solução. Dentro do Sebrae a gente tem a questão da gestão financeira, que o tempo todo a gente está fazendo curso de gestão financeira. E boa parte das consultorias que a gente encaminha, Bruno e doutores, o menor problema da empresa é dinheiro. O menor problema da empresa, praticamente 100% dos problemas é de gestão. Então, assim, a gente entende onde está ali aquele problema de gestão, isola ele, calcifica ele para que o dinheiro que entrar, seja ele via empréstimo, seja ele via venda, ele não sair pelo ralo novamente. Então, parte também desse princípio o trabalho de vocês também, né? Sim. Nós até ultimamente, recentemente eu estava vendo um vídeo lá daqueles grandes
coach aí financeiro, por exemplo, Flávio Augusto ali, Sim, demais. e outros. Ele dizia o seguinte: o problema da empresa não é dinheiro. Isso mesmo. Dinheiro não é problema. O problema é ter gestão, porque quando você tem uma boa gestão, um bom projeto, existem investidores, muitos investidores que investeriam em você questão de dinheiro, além das instituições financeiras, claro. Então, o que falta mesmo é gestão. O pessoal costuma até dizer que o Brasil é um lugar muito bom para você ser empresário, né? Porque a pessoa não deu certo, não deu naquilo ou naquele outro, vai lá e brinca de ser empresário. Mas em muitos deles o que falta é se preparar para ser empresário, para ser gestor. Procurar o Sebrae, procurar tantas outras instituições que preparam aí as pessoas, né, para fazer gestão, né? E também se valer também aí das pessoas que têm aí conhecimento, cada um na sua área, né? Por exemplo, uma empresa, vou instituir uma empresa, o que você procura? Em primeiro lugar, um contador. É indispensável? Não, ele tem que ter um contador. Mas esquece também que um planejamento jurídico também é interessante. Você tem um planejamento jurídico, aquilo que o doutor Ed falou, não é depois, é a prevenção. E você, com toda a assessoria jurídica, você pode evitar muita coisa de acontecer no futuro. É só a pessoa olhar, né? O empresário bem-sucedido, o que ele tem, né? Ele sempre tem um bom contador, ele sempre tem uma boa assessoria jurídica. Um bom contador, tá certo. Isso. Bruno, alguma pergunta, meu irmão? Vocês devem atender vários segmentos, né? Mas tem algum segmento que ele é mais travado? Tem que dar atenção. Se tem algum produtor daquele segmento, precisa procurar o atendimento de vocês. Tem alguma burocracia a mais? Ou isso é intrínseco ao segmento? Está mais ligado à questão do planejamento mesmo? Olha, a gente, Bruno, a gente orienta sempre o produtor, o cliente de um modo geral, mas hoje aqui o viés é exatamente o produtor rural, estamos numa feira do agronegócio, né? A buscar uma solução técnica e uma solução jurídica também. Isso não é um sinal de fraqueza, né? Pelo contrário, é uma inteligência estratégica, né? E assim, o produtor plantio, ele é sazonal, então ele tem ali um determinado período. Se ele teve uma dificuldade, ou se ele está visualizando já uma dificuldade, ele tem que trabalhar de forma preventiva, porque a gente costuma falar que recuperar-se é um direito, mas assim, esperar demais pode ser uma sentença, né? Uma sentença de perda do seu negócio. Então, como o Dr. Noel falou, a parte contábil, a parte da assessoria jurídica, a parte técnica, inclusive das próprias metodologias de cultura, de cultivo, que o Sebrae tem sido um suporte muito grande para o produtor nesse sentido também, são ferramentas poderosas e devem ser utilizadas pelo produtor. O produtor precisa estar antenado, né, para que as atividades deles possam ser perenes, para que no futuro a escritura pública da propriedade dele esteja no nome da família, dos filhos, e não no nome de outras pessoas, porque não fez ali um planejamento tributário, um planejamento financeiro adequado para o seu negócio. Até mesmo um planejamento familiar, né? Também. Até mesmo um planejamento familiar ali, onde você hoje pode fazer uso das holding, né? Até para proteger seu patrimônio também, né? Então, existe aí várias situações que as pessoas podem, sim. Ele tem a expertise, né, em produzir, em plantar, em colher, em negociar, até tem essa expertise também, mas muitas vezes lhe falta a expertise aí da questão jurídica, e nem todos, essa empresário, do modo geral, tem que se valer dessas questões jurídicas, né? Porque, embora nosso Código Civil fala que todos nós devemos conhecer a lei, mas nem os operadores do direito por si sabem todas a lei, imagina o produtor rural que está lá preocupado com o clima, está preocupado com a praga, está preocupado com aquilo, vai saber as leis, né? Então é interessante que eles se apoiem nisso, porque nós aqui em Rondônia tivemos um exemplo, né, no ano 2024, uma das maiores secas que atravessamos aí, né? Então pessoas que tinham bois para engordar ali, contavam com a pastagem, isso sofreram bastante, essa questão da questão climática. Então isso não está previsto e isso, as leis protege planos governamentais aí protegendo o produtor rural. E muitos não sabem disso, não têm conhecimento disso. Então é interessante que se oriente, tenha uma consultoria jurídica aí para que esteja
aí se valendo disso e não vendo dilapidar seu patrimônio. O Denis, o doutor Noel falou aqui da questão da base legal, né? Nós temos inúmeras normativas. O ordenamento jurídico brasileiro é enorme e cada dia chega novas diretrizes, novas regulações. Então, com relação ao produtor, nós temos lá a própria Constituição Federal, que traz ali uma proteção ao produtor. Nós temos a lei que instituiu o Manual do Crédito Rural, né? Nós temos o Bacen, que elabora diversas resoluções, diversos decretos nesse sentido. Nós temos a própria Lei da Recuperação Judicial, né, que está consolidado ali o direito do produtor rural, pessoa física e pessoa jurídica, a ter acesso à recuperação judicial, permitindo ali que as ações de execuções, as dívidas já inadimplidas, sejam suspensas, permitindo um planejamento financeiro para que ele consiga ganhar fôlego e se recuperar para continuar os exercícios das atividades. Eu estava fazendo uma revisão ali das resoluções, Denis. Só ano passado, 2024, só o Banco Central emitiu 44 resoluções que trazem situações diferentes e que têm uma certa interferência com o produtor. E elas já têm poder de legislação mesmo. Exatamente. E esse ano nós já temos 7. Então, assim, essas resoluções, via de regra, traz benefício para o produtor, que teve uma dificuldade, de acordo com as culturas realizadas no cenário nacional de um modo global. Rondônia, Mato Grosso, aqui a nossa região, também está inserida nesse cenário. E aí, o produtor rural, ele não tem tempo, ele não tem condição de se manter atualizado dessas normativas. E às vezes, exatamente por falta de uma orientação técnica, uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, uma assessoria financeira, ele perde prazos, perde oportunidade e entra em situações difíceis. Tudo por falta de uma orientação. Então, assim, independentemente, ele precisa, de fato, saber tecnicamente como resolver o problema. Mas ele precisa saber quem ele chama. que existe remédio para aquela dificuldade que ele está passando. E hoje nós estamos aqui exatamente para trazer essa mensagem para o produtor. Tem solução. Para iluminar essa parte aí, muito legal. Já vou aproveitar aqui, inclusive no nosso Instagram, nós colocamos lá... Fala teu arroba aí, o arroba da assessoria. Arroba Noel Andrade e Éder Bastos. Né? Arroba Noel Andrade e Éder Bastos. Ponto Éder Bastos, tudo junto, né? Tudo junto. Você vai conseguir localizar um canal onde você consegue fazer de forma simples, um diagnóstico da sua situação e das possibilidades que você tem à sua disposição para resolver eventual fase financeira, seja ela de forma antecipada, ou se ela já está presente, ou se você já está visualizando que ela vai acontecer. Bacana. Para a gente também já se encaminhar para o final, queria que vocês deixassem algumas recomendações, né? Principalmente, claro, hoje muitos produtores não têm essa assessoria o tempo todo, mas na hora de fazer grandes negócios é importante ter, ou pelo menos encaminhar para alguém fazer uma análise inicial, ou, claro, para não cair em maus lençóis em grandes movimentações de empréstimo, de compra de maquinários, né, investimentos de grande monta. Eu queria que vocês dessem dicas assim, mais simples também para que o pessoal pudesse ter em mente o que fazer nesse determinado momento. Dicas e orientações. Denis, é aquilo que nós falamos, sempre procura um profissional da área. Você vai adquirir um maquinário, né? Um maquinário pesado, maquinário de valor, né? Procura uma pessoa que entende, seja o agrônomo, seja... Analise esse contrato. Que analise a questão contratual. É interessante, contratos não só de grande monta, né? Sim. Porque o que pode ser grande para também o que pode ser grande para mim pode ser pequeno para o outro, ou vice-versa, né? Até o pequeno, né? Até porque ali está em jogo ali, às vezes você diz, pequeno contrato, mas aquele pequeno contrato está colocando ali a pequena propriedade dele como garantia. Verdade. Muitos, até falando de pequena propriedade, né, doutor Ed? Muitos não sabem, por exemplo, que a pequena propriedade não pode ser executada, ela não pode servir como
para a execução, ela serve como garantia, mas não para ser executada, expropriado do pequeno proprietário. Mas muitas vezes acontece e o pequeno proprietário deixa rolar aquilo por desconhecer esse direito que ele tem. Então é interessante todos os contratos sejam, lógico que enquanto mais de uma monta maior, mais cuidados você vai ter, né, de fazer isso. Mas ter uma assessoria jurídica, isso hoje está ao alcance de todos, viu, Denis? A assessoria jurídica hoje ela não é tão cara, assim, igual se imagina. E já foi outrora, digamos, muito cara. Não, e pode se... assim, às vezes o que a gente fala, mas vai ser caro, mas não é que vai ser caro, é um investimento necessário. É um investimento, Você falou, na verdade não é uma despesa, não é um gasto, é um gasto como despesa, é um investimento. É um pequeno produtor, ele tem lá a sua associação, ele tem seu sindicato, que também tem seus assessores jurídicos. O próprio Sebrae pode orientar. Então, verdade. Você assinar um contrato, você tem que ter muita ciência do que tem por trás daquele contrato. Embora as instituições financeiras, todas que estão no mercado, são instituições sérias, até porque se não fosse o Banco Central não deixava operar, mas ela tem seu viés também, né? Faturar. E faturar, eles estão ali, olha, eu quero faturar, de um jeito ou de outro, a instituição financeira está querendo faturar. E se eu passo aqui para o consumidor ali, o produtor rural, estamos falando do produtor rural, ele está aceitando, está no contrato. Infelizmente, na hora que vence, eu não consigo pagar, a instituição financeira vai buscar e executar esse contrato. Não é porque eu sou amiguinho do gerente, não tem jeito, né? Não é porque eu sou amigo de fulano, na hora da execução isso vai acontecer. Você pode ter certeza disso. Até porque também nós estamos em outras situações de outros lados também. Verdade. Né? Nós somos aí assessores de algumas cooperativas de crédito que a gente vê ali que muitas pessoas estão, de fato, com falta de assessoria jurídica. Né? Bacana. É falta de assessoria jurídica mesmo. Doutor Éder, alguma coisa a acrescentar? Ô, Denis, o Bruno, os desafios para o produtor, para o agronegócio, eles são inúmeros. Né? E a orientação especializada é um investimento e traz resultados concretos. Então, o produtor, às vezes, não sabe nem as linhas de crédito. Por alguma circunstância, ele acaba lançando mão de uma linha de crédito que não é a mais adequada para o negócio dele. Né? Nós temos o crédito rural, que é uma política nacional que traz um fomento para o agronegócio. Né? Tanto é, nós temos um pilar aí onde o Estado participa sobremaneira do financiamento. O produtor ele tem muita capacidade de produzir, o Brasil é referência nisso, muita tecnologia, mas é um tripé: produtor, instituições e o governo, né? Então, assim, é importante que o produtor saiba que tem o crédito especializado para cada cenário, a exemplo do crédito rural destinado ao custeio, ao crédito rural destinado ao investimento, ao crédito rural destinado à comercialização, ao crédito rural destinado à industrialização. Então, existe as linhas de crédito adequadas, o produtor precisa entender isso, ele precisa, de fato, lançar a mão desse benefício, porque são créditos subsidiados, vai fazer um investimento utilizando o recurso próprio, descapitalizando, tirando o capital de giro que ele teria ali para fazer frente a outras necessidades. Então, ele precisa, de fato, obter esse crédito subsidiado. A gente fala subsidiado porque o governo, através da arrecadação nacional, não é um juro de mercado, ajuda a reduzir a taxa. Não é um juro de mercado, um crédito de mercado. O produtor rural utilizar um crédito comercial para fazer um custeio realmente é uma falta de planejamento. Ele precisa fazer um planejamento para ter o melhor custo possível para a implementação daquele projeto que ele almeja, né? E aí é onde a gente traz a mensagem. Esse planejamento é importante, ele traz resultados práticos, ele é bom para sustentabilidade, para a própria produção, proteção patrimonial e segurança jurídica. Um produtor bem orientado, com certeza ele terá resultados mais palpáveis e uma longevidade aí no negócio, na produção, né, no campo. Situação essa que o produtor, principalmente aqui em Rondônia, nós temos orgulho, é referência nisso.
Bacana. Bruno, alguma coisa a acrescentar também? Eu acho que pedir para quem nos acompanha, vai acompanhar esse episódio depois, né? Que compartilhe, né? Informação boa é informação compartilhada, né? Porque aqui a gente trouxe vários produtores aqui, muito se fala, né, Denis, sobre a questão do conhecimento. Certo. E a gente falou muito sobre o conhecimento técnico. E às vezes, por um descuido, na falta de olhar para essa seara jurídica, né? Com cuidado, com cautela, às vezes pode colocar um negócio ali em risco, talvez até a perder, mas coloca em risco, e o produtor que estava dormindo tranquilo, de repente vai colocar a cabeça no travesseiro ali por conta da falta de dar uma atenção, né, para essa parte jurídica, e com gente que entende, né, que tem experiência, mais de 20 anos aí. Então pedir pro pessoal compartilhar, né, para mais produtores, que essa mensagem chegue aí também, para que cada vez mais consiga dar essa atenção, porque é como o Dr. Noel falou, né, as instituições estão aí, elas querem lucrar, né? E muitas vezes um contrato, né? O produtor, a informação não chega lá, e o produtor tem que saber ou contar com assessoria para entender todas as entrelinhas desse contrato aí. Bacana. Doutores, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, de trazer tantos esclarecimentos. Foi muito bom a gente entender, né, Bruno, que há solução, e que a gente pode contar tanto com a legislação quanto aqueles que defendem essa legislação, que operam essa legislação, como é a questão da advocacia. Então, queria agradecer vocês pela presença aqui e deixar vocês à vontade aí para fazer o convite, para conhecer vocês, para conhecer mais da advocacia de vocês. Maravilha, Denis. Primeiro eu quero agradecer aí o Sebrae pelo espaço, né, pelo apoio ao próprio produtor rural, né, a orientação especializada somada ao suporte do Sebrae. Ele resulta em um agronegócio forte, protegido e próspero. Nós, no exercício da advocacia, há mais de 25 anos, a gente se depara com diversos processos onde a gente percebe que até mesmo por uma falta de uma orientação, algum detalhe o produtor acaba perdendo o direito que ele teria acesso, justamente por falta de uma orientação. Então, nós, com esse viés de orientar o produtor, nós colocamos aí um diagnóstico que está disponível de forma gratuita para o que o produtor Tá onde esse preenchendo ali, diagnóstico? está no nosso Instagram. No Instagram, né? Vai lá, corre lá, gera um diagnóstico para você Legal, isso é entender muito que você bom. vai conseguir já enxergar as possibilidades que você tem. Responde algumas perguntas No que diz respeito à inadimplência. Legal. Né? Mas tem, assim, são vários números, Denis, que se a gente for começar a falar aqui o dia todo, não é suficiente. Bacana. Nós falamos aqui só de crédito rural, Aham. né, e direito produtor nesse sentido. Mas esses contratos, vendas antecipadas, onde o produtor ocorre de entregar a produção para quem não deveria, porque quem comprou já concedeu um aval para alguém, e uma falta de orientação, o produtor ocorre de ter que pagar 2 vezes a mesma coisa, tudo por falta de orientação. Um simples registro, o contrato é registrado no cartório, o aval deveria ser registrado também. E não Simples foi. consulta de um registro na hora de efetuar a entrega do produto salvaria ele de um problema. Então a gente fala, orientação é tudo. Pessoa Legal. orientada, informação, informada, ele terá com certeza a proteção e prosperidade. Muito obrigado a Bacana. todos. Obrigado, Eda. Prazer, doutor Noel, estar aqui ao seu lado. Bruno, Denis, muito obrigado. Doutor Noel. Opa, eu quero também fazer meus agradecimentos ao Sebrae. O Sebrae, que é um parceiro muito grande do empresário no modo geral e do produtor rural, que tem que se sentir empresário, que é, né? O produtor rural, a maioria vem lá das origens, lá de seus pais, a família que tinha só aquele viés mesmo lá do agricultor, que não tinha aquelas informações, era lá só produzir, não. Hoje o empresário é obrigado, não é obrigação mesmo se portar do jeito que é empresário. E o empresário, ele tem que estar informado. Busca as informações, seja através do Sebrae, seja através de suas associações, seus sindicatos, façam cursos, né, de gestão e, com certeza, assessoria. Estejam bem assessorados. Todas as pessoas bem assessoradas, ela tem sucesso.
vem lá, né? Desde antigamente, né? Tem os reis e seus conselheiros, verdade. Hoje nós temos os governantes e seus secretários, né? Seus secretários não é nada mais que os conselheiros de antigamente. do governo, né? Isso. Então, o produtor rural ele tem que ter seus assessores. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? Ele é obrigado, sim, a ter uns bons assessores em quem ele confie e ele possa decidir conforme essas orientações. Então, eu agradeço mesmo aí enormemente ao Sebrae e digo que Rondônia hoje, o agronegócio está forte em Rondônia e com certeza será muito mais forte ainda com essas pessoas ordeiras, trabalhadoras que estão aí no mercado e com certeza com muitos profissionais aí que podem sim assessorá-los. Bacana. Obrigado, Dr. Noel, obrigado, Dr. Éder, obrigado, Bruno. E assim, a gente está finalizando um episódio importantíssimo, né, como utilidade pública, para que você entenda que há possibilidades, né? E o Dr. Noel falou algo interessante, só para a gente finalizar, que a empresa. Por que o Sebrae atua no agronegócio? Eu não gosto da expressão que o agronegócio é para grande. Todo negócio que é dentro de uma propriedade rural, ele é um agronegócio. Então, assim, a palavra agronegócio, ela vem de você fazer um negócio dentro de uma propriedade rural. Sim. Né? Então, a palavra agronegócio, ela tem que ser ressignificada. Então, se você é de uma propriedade, você tem uma propriedade, se você vende leite, é agronegócio. Se você entrega uma carga de boi para corte, é agronegócio. Se você vende a castanha, é agronegócio. Então, todo negócio que está numa propriedade, baseado numa propriedade, ela é um agronegócio. Então, o Sebrae tem produtos para você, o Sebrae tem orientações para você. Então, contem com o Sebrae sempre e obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês aqui. Até uma próxima oportunidade. Tá. Ô, Denis, só antes de me retirar daqui, nossa, que lugar extraordinário esse podcast, um prazer enorme. Eu gostaria de mandar um abraço para os nossos conselheiros do CDE, tá? Estou conselheiro também ali, conselheiro suplente da FCDL. Um abraço especial ao nosso presidente da Ciceruti. Tá aí já, doutor, da Ciceruti. Isso, e também um abraço ao nosso superintendente, o Beto, o Edson e ao Cadu. E fiquemos com Deus, que é sempre a melhor companhia. Muito obrigado. Obrigado, Éder. Obrigado, Dr. Noel. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Daqui a pouco a gente tem mais, 2 horas, tem mais podcast. Pausinha para o almoço, para a gente recarregar as energias. E mais tarde a gente está de volta. Forte abraço.